Aqui quem vos fala sou eu, a bola de futebol. Mas não uma bola qualquer, sou uma bola privilegiada. Há décadas estou aqui, de pé em pé, ora voando, ora rolando, de uma baliza a outra, condicionando vitórias e dramas, suscitando risos e lágrimas. Nesse e em outros tantos campos do Brasil e do exterior vi desfilar as emoções, o repetir das tradições. Sou a força viva que no silêncio de um instante perpétua a glória dos imortais. Sou muito mais que uma bola. Sou testemunha de uma linda história. Sou a memória do Tupi Futebol Clube. E como me chamam? Meu nome é Paixão Carijó. Atenção, lá vai Evaldo, tocou no canto! Quando apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, larará, mas você anda sem dúvida. A história do Tupi se confunde com a história de Juiz de Fora. Podemos dizer que ambos lidaram com dramas semelhantes e viveram suas trajetórias com muita intensidade. Por isso, começaremos este relato falando de nossa cidade. Uma chaminé de barro, porque não atende o grito tão aflito da buzina do meu carro. Pó, pó, pó. Você, no inverno sem meias, vai pro trabalho, não faz fé no agasalho, nem no frio você crê. Então, Juiz de Fora é engraçado, né? Porque Juiz de Fora surge num contexto de expansão do Brasil, né? A gente tinha a estrada velha, né, que era o caminho antigo do ouro, que saía da região de Ouro Preto e ia para o Rio de Janeiro. Essa estrada ela acaba ficando muito perigosa com o passar dos anos e aí eles resolvem fazer uma nova construção. E essa nova construção, o caminho real, ele começa a passar aqui por Juiz de Fora, né? A Juiz de Fora nasce com o nome de Santo Antônio do Paraíba. A vila, ela não é cidade. Portanto, o aniversário da cidade nem é 31 de maio. O aniversário do município é 31 de maio, foi criado o município, 31 de maio. A cidade é de 56. E a cidade do Alpiode era a cidade de Santo Antônio. E a cidade do Mariano vem para cá no comecinho da década de 50, 52, 53, 1852, 1853, e funda uma outra cidade. Mariano Procópio é o cara responsável pela criação, basicamente, de outra cidade. Enquanto a gente tinha a vila de Santo Antônio, a gente tinha a cidade do lado de cá do Mariano, que na verdade era Juiz de Fora, era chamada Juiz de Fora. Então o Mariano implanta aqui um verdadeiro sistema urbano, mantidas as proporções para a época que era no metade do século XIX. Nós morávamos no bairro da Estação, né, atrás da estação. Então, quando chovia, o rio enchia, nós ficávamos todos em cima da mesa. Meu pai punha todo mundo em cima da mesa. Nós morávamos atrás da estação. A atual Conselheiros, ela corresponde ao que era preternitamente chamado de Rua do Sapo. Isso mais ou menos quando? Só para posicionar, é em torno de 1860, da década de 1860. Ou seja, do início do processo embrionário, do processo de ocupação. Aquela chamava-se Rua do Sapo, até também como uma forma depreciativa. Por que Rua do Sapo? Porque era um brejo. Era constantemente alagada pelas inundações do Paraibuna, das fartas e numerosas inundações do Paraibuna. Ali, obviamente, por estar muito próximo do curso d'água, sofria periodicamente com as inundações do Paraibuna. Ao ponto dos próprios moradores dessa rua solicitarem à Câmara Municipal
a troca do nome, da rua, de Rua do Sapo a Rua do Conde D, que era também, obviamente, na época, o que se tinha de pompa, né? Seria uma evolução em tanto passar de sapo para príncipe, não é? Isso é bem conto de fada, né? Passava da Rua do Sapo a Rua do Príncipe, do Conde D. E foi nesses pântanos que os sapos viraram príncipes, nascendo assim os nossos times centenários de Juiz de Fora. Então, o Tupinambás ele é meio que o primeiro time, né, que surge em Juiz de Fora. Ele é um processo de consolidação, você já tem o futebol que chega no Brasil no final dos anos 1800, ali com Charles Miller, apesar de termos alguns indicativos de que o futebol pode ter surgido aqui em Juiz de Fora, antes disso no Colégio Grambre, mas oficialmente se trata de que chega, né, no Brasil através do Charles Miller e ele começa a popularizar. Só que ao contrário do processo na Europa, em que o futebol ele se tornou uma ferramenta da classe operária, uma forma de diversão dos trabalhadores ingleses, que às vezes passavam aí 14, 16 horas numa jornada de trabalho, aqui no Brasil o futebol ele começou como um esporte da elite e se torna um esporte mais operário, um esporte mais da periferia, já no final dos anos 1920, ali você já tem, por exemplo, em 1930, o Vasco aceitando jogadores negros. Então havia, de fato, uma tendência muito elitizante do futebol. E isso fez com que o esporte demorasse um pouco a cair nas graças do povo. E tudo isso é para explicar o Tupinambás. Então, o Juiz de Fora recebe, Juiz de Fora já tinha práticas esportivas acontecendo aqui, e aí um grupo de pessoas resolvem se reunir e fazer a fundação de um clube que se chamava, na época, Tupinambás, em homenagem, né, a um dos diversos povos indígenas que habitavam e ainda habitam o território nacional. O Tupi surgiu de uma dissidência no Tupinambás, porque o Tupinambás é o clube mais antigo de Juiz de Fora. O Tupinambás foi fundado em 1911, o Tupi foi fundado em 1912 e o Sport em 1916. Portanto, o Tupinambás tem 110 anos, o Tupi tem 109 anos e o Sport fará esse mês ainda, no mês de setembro, 105 anos, né? São os clubes de Juiz de Fora. E o Tupi foi fundado numa dissidência do Tupinambás e o primeiro presidente do Tupi tinha o apelido de Carijó. Por isso é que o Tupi é conhecido como o Galo Carijó, porque o primeiro presidente do Tupi, a pessoa mais importante na época de um grupo que fundou o Tupi, tinha esse apelido. E aí ficou o Galo Carijó. É engraçado que a versão... Muita gente acha que tem uma versão só. A versão mais famosa da fundação do clube, que assim, a maioria mesmo acredita que realmente pode ter sido, é que o clube, o Tupi foi fundado por ex-jogadores do seu principal rival, que é o Tupinambás. Porque o Tupinambás foi fundado em 1911 e o Tupi um ano depois, em 1912. Nas minhas pesquisas, aqui do Memorial, pesquisando sobre o clube, eu achei uma matéria de um jornal da década de 80 falando de uma outra versão da fundação do clube. Que o Tupi foi fundado ali na Fonseca Hermes, que é a atual Rua Fonseca Hermes, no centro da cidade, que antigamente, em 1912, chamava a Rua do Sapo, que naquela região era muito úmida, né, pantanosa ali, né? Pé da praça da estação ali, que ali é conhecido como Rua do Sapo. Que ali, nesse jornal fala que alguns garotos resolveram fundar um clube, o Tupi, né, com o nome Tupi, para jogar com outros garotos daquela região. Então aí eu estou até tentando aprofundar, né, nas pesquisas para ver se eu encontro mais dados sobre essa versão
Mas é uma curiosidade também, né? Que depois de tantos anos, né, surgiu uma nova versão da fundação do clube. Agora o Tupi faz seu nome no esporte juiz-forano, em cima da rivalidade. Constrói com muita garra sua imagem de um dos maiores times da zona da Mata Mineira, feroz nos acirrados campeonatos regionais. Antes deles entrarem no campeonato mineiro, nós tínhamos os campeonatos regionais, igual eu disse, disputado pelos times do entorno, né? Aqui, Juiz de Fora, teve time de Bicas, de Leopoldina, de Recreio, de Santos Dumont, de Barbacena, né? Então, eram vários times. E nesse tempo, né, era muito movimentado, muita paixão, muita participação do torcedor, né? Antigamente, existia uma rivalidade muito grande na região da Zona da Mata. Aqui a liga de futebol era profissional. Então, sendo profissional, todos os anos os campeonatos eram muito bons, com turno e retorno, e a final sempre dava uma melhor de 3, campeão do turno com campeão do retorno. Os campos geralmente ficavam bem cheios. Na época, o futebol era jogado nos campos de várzea. Já houve um tempo em que não havia estádios próprios para os clubes. Com a grande crescente do Tupi, a torcida, os jogadores e a cidade clamaram por um estádio. E assim nasceu o Estádio Salles Oliveira, a casa da família Carijó. A partir da década de 30, 40 e 50, que essa rivalidade se consolidou ainda mais. Por quê? Porque os clubes já tinham nome na cidade, já tinham um grande número de torcedores, de apaixonados mesmo, que iam aos estádios, torciam pelo clube, gerava, igual eu falei assim, uma mobilização social. As pessoas se identificavam como torcedores entre aquela região. Igual eu falei, os bairros também em volta se envolviam muito com o clube. Por exemplo, Tupi, o bairro de Santa Terezinha virou uma referência na cidade. Aqui o pessoal sabia, Santa Terezinha é o bairro do estádio do Tupi. É o Reduto Carijó em Santa Terezinha. O Tupinambás era o Poço Rico. Então tem até o apelido, é o Leão do Poço Rico. Então a própria região da cidade tinha até uma rivalidade entre as regiões, né? O esporte, que era mais central ali na Avenida Rio Branco, no Mergulhão ali. O estádio foi sucateado. Não teve uma reforma decente, não teve um investimento de infraestrutura, que é um estádio foi construído em 1932. Então você imagina que o estádio necessita de, igual a sua casa, se você não fizer uma manutenção, com o tempo ele vai acabando. O que a gente vê é isso que aconteceu. As diretorias não tiveram um carinho que o estádio merecia. Então hoje em dia, às vezes é fácil falar que o estádio está acabado, que está deteriorado, que não tem condições de ser um centro de treinamento, de ter jogos, mas isso foi uma bola de neve. Isso não foi uma coisa que aconteceu recentemente. Foi de várias administrações que não tiveram o cuidado necessário
de manter um patrimônio do clube em boas condições. Infelizmente chegou o ponto hoje de estar até na justiça agora com essa questão da venda, né, da permuta, né, na verdade é a destruição, né, de acabar com o estádio. A gente sabe que as coisas se modernizam, hoje tem as instalações modernas para melhores condições de trabalho, mas assim, do jeito que a administração atual está, a gente também não tem confiança de que o patrimônio sendo vendido, se vai ter um retorno futuro para o clube de questão patrimonial, se o investimento realmente que for feito vai ter um respaldo futuro. Então, na verdade, o que a gente tem é um medo de perder esse patrimônio, de não repor esse patrimônio da maneira ideal e de perder mesmo esse patrimônio, essa memória afetiva mesmo que nós temos, né? Além do futebol, o Tupi também foi casa para o Carnaval de Juiz de Fora. Inclusive, o saudoso hino do Tupi veio do coração do samba. Eu participava de tudo. Não perdia um carnaval da banda daqui. Eu fui morar no sul de Minas uma época. Eu me lembro que eu chegava no sábado, meio-dia, deixava minha mala na loja da minha prima para assistir a banda daqui saindo. Eu chegava junto com a banda. Não perdia a banda, doméstica de luxo. Saía mesmo no meio da galera, brincava carnaval, saía do matinê no Tupi, à noite do esporte. Sempre gostei muito, porque tínhamos carnaval. Olha, o carnaval do esporte era famosíssimo, o do Tupi era ótimo. Eu brincava matinê no Tupi. À noite também era bom, mas o clube era menor. Então íamos todo mundo fazia fantasia, tinha aqueles blocos imensos. A banda daqui, nossa, era fantástica. Não tinha, a cidade toda participava de todos os eventos, todos. O Brasil é o país do samba e do futebol. Vão desfilar as emoções, vão repetir-se as tradições. É o Tupi, é o galo, índio, é o coração, batendo forte em compassada vibração. Tupi, Tupi é a união dos campeões, o campeão é força, vida, é muito mais que paixão. Dentre essas primeiras décadas, nenhuma se compara aos gloriosos anos 60, mais especificamente ao ano de 1965. A partir desse ano, a história do Tupi nunca mais foi a mesma. A bola dominada pelo lateral direito Manuel. Manuel tocando rápido agora para Murilo. Murilo é pressionado pelo Natal. Tenta passar por ele, não deu. Prefere fazer o recuo de bola para o goleiro Valdir. Valdir com as mãos gira na esquerda para Walter. Recebe, controla, avança até a intermediária. Tenta ultrapassar a linha divisória do gramado. Ele deu um jeitinho e entrou na casa do vizinho. Abriu na ponta direita para João Pires. João Pires é marcado pelo Neco. Ginga o corpo para lá, para cá. Tentou passar, passou, rolou. No comando de ataque, boa bola para Vicente. Vicente para Francinha. Com muita categoria. Amortece a bola no peito, passa para o gramado. Abriu para Eurico pela ponta esquerda. Tentou chegar ao fundo, chegou, cruzou, subiu Vicente de cabeça e gol!
Gol do Tupi! Vicente, cabecinha na bola, foi no ângulo esquerdo do goleiro Raul, aos 40 minutos do primeiro tempo. Gol do Galo, agora no placar, Tupi 1. O Vicente é danadinho, foi lá e deixou dele. Cruzeiro 0. Antes do nosso Galo Carijó se tornar o fantasma do Mineirão, teve que correr por muitos campos e marcar muitos gols. Então, vamos começar a contar essa história pelo início. O que exatamente foi o fantasma do Mineirão? Então, a história do fantasma é interessante. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Apesar do fantasma, a história ter acontecido em 65, 1966, quer dizer, a história começou em 65. O time foi formado a partir de 65. Aí assumiu o Geraldo Magela Tavares, que é outro grande personagem da história do clube e que fez uma revolução também muito grande aqui em Juiz de Fora, somente nessa questão tática. Ele era um cara muito estrategista, muito inteligente nessa parte tática, né? Então aí ele conseguiu assim, mobilizar o clube novamente. Aí o clube voltou às vitórias, começou a ganhar novamente os jogos, tanto que foi campeão, e foi campeão regional, né, de 65. Com esse título de 65 que surgiu, começou a contar a história do fantasma do Mineirão. O técnico Geraldo Magela Tavares foi o técnico que deu vida àquele time. Ou melhor, assombrou o Mineirão. Aí meu pai já era técnico do Olympique de Barbacena, né? Ele morava em Barbacena com minha mãe. E teve esse torneio regional e no final acabou sendo Olympique Tupi. Olympique Tupi. E acabou que o Olympique até venceu o Tupi dentro do Juiz de Fora. Dentro do Juiz de Fora e foi campeão regional. Até que depois, no ano seguinte parece, o Tupi vai e traz o meu pai para ser o treinador do Tupi. Foi quando aí sim começou a carreira dele como treinador do Tupi. Foi após o Olympique. Torneio. O meu pai, quando pegou o Tupi estava em último lugar no primeiro turno do campeonato regional. Estava em último lugar. Aí ele assumiu o Tupi, fez um segundo turno espetacular, ganhou o segundo turno e foi decidir novamente com o Olympique. Aí ele já como treinador do Tupi. Foi o contrário. Dentro de Santa Terezinha, ele foi campeão, ganhou do Olympique. Ganhou do Olympique e o Tupi foi campeão e deu o troco. Só que ele acabou sendo bicampeão, porque ele tinha vencido com o Olympique e acabou vencendo com o Tupi. Mas o interessante nisso é que ele me conta, ele me contava, eu peguei o Tupi em último lugar e consegui botar o Tupi como campeão do segundo turno e ganhei a final do Olympique, dentro do Juiz de Fora. Foi daí que ele deslanchou como treinador. O Tupi estava dentro do meu pai, né? Ele dava tudo pelo Tupi. Ele, se precisasse vender a roupa do corpo, ele vendia pelo Tupi, né? Às vezes que ele nem estava tão ligado ao Tupi, e o Tupi às vezes precisava dele, de alguma forma, uma palestra, até nos últimos tempos aí, ele era chamado para fazer preleção em vestiário, ele ia, sempre teve o dom da palavra, falava muito bem, e sempre que o Tupi precisou, ele prontamente atendia o Tupi, Então, realmente, essa segunda pele dele, pode ter certeza que sempre foi alvinegro. Os meus primeiros dias foram ruins como treinador. Porque Mateuzinho, Totti, a grande maioria deles, me via um garoto. Não respeitavam muito, mas eu impus. Cheguei a usar até pá para dar porrada neles. Pá de cara. E consegui contornar e fiquei no Tupi. Fizemos uma belíssima campanha. E o documentário Histórias do Magela eu tenho muito orgulho, sobretudo porque o Magela
é um personagem muito rico, né? O Marghella foi um homem que ajudou a escrever a história da cidade, do estado e do país, né? O Marghella é uma figura para o nosso país que merece toda a nossa atenção, né? Porque fez tudo muito bem feito, não foi guiado pelo interesse. O Marghella foi guiado pela paixão, né? Vale lembrar também que o Marghella era um homem de família. Toda essa história que ele escreveu, ele teve o apoio da família, né? A família sempre esteve junto, ele era um apaixonado, né? Pela esposa, pelos filhos, pelos netos, um homem de família e movido pela paixão. Esse era Geraldo Marghella Tavares. Depois que o Marghella entrou no Tupi, causou uma revolução no time. E após ganhar o campeonato regional, houve um jogo comemorativo contra o Cruzeiro. Um jogo que mudaria a história do Tupi. Com esse título de 65 que surgiu, começou a contar a história do fantasma do Mineirão. O que aconteceu? Para comemorar o título, até uma forma que foi para premiar os jogadores, foi eles convidaram o Cruzeiro, que era o campeão de BH, para fazer um jogo aqui em Juiz de Fora, no início de 66. O Tupi é campeão e eu queria dar uma gratificação para o jogador. O Tupi não tinha dinheiro. Mas vamos fazer um jogo amistoso. Aí o Tupi entrou de férias. Parou, foi campeão, parou. E vamos fazer um jogo amistoso com a renda para o jogador. O próprio jogador ia ajudar a vender ingresso, que era uma coisa engraçada. Sabe como é que os jogadores recebiam gratificação? Correndo com uma bandeira entre os torcedores depois do jogo. E o torcedor jogava dinheiro na bandeira. Isso foi antes de 65. Era assim. Aí veio o Tupi, o time que era o time da moda no Brasil no momento era o Cruzeiro, que era treinado pelo meu amigo Ayrton Moreira, que me introduziu no futebol profissional. Vem o Cruzeiro, com Raul, com Piazza, Diceu Lopes, Tostão, Evaldo, que eles tinham contratado do Fluminense. E o Tupi parado. Deu férias do jogador. Eu também não ia continuar. Mas como tinha esse jogo que era em benefício dos jogadores, eu fiquei. Fizemos um treininho lá, 2 treininhos. E vamos pegar o Cruzeiro em Juiz de Fora. Grande público. Fizemos 3-0. Depois eu fui fazendo modificações, porque 3-0 Cruzeiro? 3-0 e o Cruzeiro fez 3-2, ganhamos 3-2. O futebol de Belo Horizonte está desonrado. O campeão de Juiz de Fora ganha o campeão mineiro, aquela vibração. E o Atlético Mineiro, que tinha contratado o Paulo Amaral, que era da seleção brasileira, estava armando um grande time. E ele sempre se intitulou o Vingador. Vamos levar o Tupi lá. É uma galinha morta, né? Vamos ganhar desse Tupi aqui. O Jornal de Belo Horizonte noticiava: o Cruzeiro perdeu porque choveu. Deu uma chuvinha. No final do jogo, já estava 3-0, quando deu uma aragenzinha. Mas choveu por 2 lados do campo. Não foi só do lado do Cruzeiro. Aí o Atlético e a maioria do jogador não queria jogar. Mas eu sempre gostei de desafios. Vamos jogar sim. Pegou o dinheiro, gratificou os jogadores. E o Hélio, goleiro,
que tinha sido titular da campanha de 65, não queria jogar. Falei, não, eu não vou jogar. Vocês são doidos, vocês são malucos, você não pode ir lá jogar com o Atlético. Vão desfrutar dessa vitória sobre o Cruzeiro mais tempo? Vamos jogar. E fomos para Belo Horizonte. E então, chegou a vez do Tupi enfrentar o Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no choque dos galos. O Atlético ele levava a fama de vingador. Qualquer time que ganhasse do Cruzeiro ou do América, parecia o Atlético vingador. E o Tupi vinha ganho do Cruzeiro, que muito bem, o América, o Strick era o treinador, era um time massa também. Aí veio Tupi e Cruzeiro e Atlético Mineirão, nós ganhamos lá também. Aí virou o fantasma do Mineirão. O Atlético Mineiro, grande rival do Cruzeiro, sempre, né, até hoje, resolveu convidar o Tupi para jogar no Mineirão. Ora, se o Cruzeiro apanhou o Juiz de Fora, nós vamos ganhar desse Tupi aqui no Mineirão. Chegou no Mineirão, eu transmiti esse jogo. O Tupi ganhou o jogo, rapaz, 2-1. Jogando bem um grande futebol. O Tupi assombra a capital. E agora, mede forças contra o América Mineiro. Pessoal, pô, esse time aí ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético, não deve ser um clube qualquer. Aí, mais uma vez, a rivalidade contribuiu para essa história do Fantasma Mineirão acontecer. O América convida o Tupi para um amistoso também. Aí ele pensou, pô, o Cruzeiro perdeu, o Atlético perdeu. Se eu ganhar do Tupi, eu vou ficar por cima, né? Ou só eu consegui ganhar do Tupi. Mas, mais uma vez, o Tupi volta no Mineirão, alguns dias depois, e vence o América. Aí já não era uma novidade mais, né? Então o Tupi já começa a criar uma expectativa nova. Eles falaram, pô, o que esse time tem de diferente? E realmente esse time tinha uma coisa diferente. Tinha um aspecto tático, é importante falar, do seu Geraldo Magela. Igual eu falei, ele conseguiu armar um esquema que ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Ninguém parava o Carijó. O Cruzeiro quis a revanche. O Cruzeiro tinha que arranjar uma forma de enfrentar o Tupi novamente, para ver se ganhava. Já havia perdido duas, uma em Juiz de Fora e outra em Belo Horizonte. Aí o Cruzeiro promoveu um quadrangular com a participação dele, Cruzeiro, do Tupi, do América Mineiro e do Botafogo, do Rio de Janeiro. Tupi e Cruzeiro, abertura do quadrangular. Tupi ganhou outra vez. Aí o Cruzeiro desistiu, né? Neste dia se concretiza o fantasma do Mineirão. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Tupi é Boaventura, o Tupi é União. Eu vou te entupir de beijos, pois sou Tupi de coração. O Galo da madrugada não foi páreo pro Carijó. O Alvinegro na Série C, pro Centenário ser melhor. Não se assombre, meu compadre, pois não é surpresa não. O campeão brasileiro é o fantasma do Mineirão. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Como surge o Fantasma do Mineirão? Na verdade, o Fantasma do Mineirão ele não surge em Juiz de Fora, ele não surge nos veículos de Juiz de Fora. Na verdade, os veículos de Juiz de Fora não usam o termo Fantasma do Mineirão. O termo Fantasma do Mineirão, ele é, pelo menos é o que a gente tem de relato escrito, o Fantasma do Mineirão ele surge com o Oswaldo Faria, que era um comentarista da Rádio Itatiaia na época. E aí a história conta, pelo menos os primeiros relatos, de que ele é o primeiro a falar o termo Fantasma do Mineirão, e aí o termo ele se populariza. Em algum momento a imprensa juiz-forana passa a incorporar dentro das suas reportagens, dentro das transmissões de rádio, o termo Fantasma do Mineirão, e isso acaba sendo incorporado
no conhecimento das pessoas, no conhecimento que as pessoas tinham e têm do Tupi, e a coisa começou a se perpetuar. Então é o seguinte, aí depois desses jogos no Mineirão, aí o Tupi ficou conhecido nacionalmente, né? A imprensa, principalmente de Rio, de São Paulo, né? Começou a divulgar esses feitos, esse feito do Tupi, despertou interesse da seleção brasileira em estar jogando com o Tupi. Por quê? Porque o Tupi ficou famoso nessa época, ele ganhou o apelido de Ferrolho Carijó, que era como a seleção da Suíça, alguns anos antes, ficou conhecida. E era um sistema de jogo que muitas seleções da Europa faziam, e que provavelmente eles iam fazer contra a seleção brasileira na Copa da Inglaterra de 66. Aí, como naquela época não tinha como fazer muito amistosos com essas seleções, o técnico da seleção, Vicente Feola, sabendo de como jogava o Tupi, convidou o Tupi para treinar com a seleção brasileira. A gente sabe que o Tupi tinha, né, um time que hoje, aqueles jogadores do Tupi, a gente fala sem medo de errar, jogavam em vários dos times profissionais da época de hoje, né, colega? O nosso time tinha apelido, o Magela arrumou uma tática, na época era o leque, ia e voltava. Aí os caras não conseguiam fazer gol no nosso time, era muito difícil. Fui nesse jogo porque em 66, eu sou botafoguense, em 66 o Botafogo tinha muitos craques que faziam parte da seleção brasileira, dessa convocação para a Copa de 66 que foi realizada na Inglaterra. Então meu pai, sabedor que eu era botafoguense, me levou ao estádio do Indreiense, para ver esse jogo. E eu não conhecia o Tupi. Embora já frequentasse aqui Juiz de Fora, brinquei muito com meus pais, e eu não conhecia o Tupi. E quando eu vi esse jogo do Tupi contra a seleção brasileira lá, eu fiquei muito impressionado com o time do Tupi. E o Tupi, inclusive, ele foi convidado para fazer esses 2 jogos contra a seleção brasileira, os treinamentos pré-copa, porque o Tupi tinha um esquema de jogo que dificultava qualquer outro time, tanto que dificultou para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América, para o próprio Botafogo, que esses jogos todos foram no Mineirão. E o Tupi tinha um esquema, principalmente defensivo, muito rígido. E isso chamou a atenção da cúpula da CBD, que na época era CBD, não era CBF, para fazer esse jogo contra o Tupi. E o Tupi saiu muito bem. Em Caxambu o jogo foi 1-1, e lá em Três Rios o Tupi perdeu de 3-1. Mas foi um jogo muito duro, e inclusive o Tupi perdeu um terço nesse jogo. Então o jogo estava 1-1, o Tupi perdeu um terço, por isso o jogo poderia ter mudado. Então por isso que tem esse fato também famoso na história do clube, né, que são esses jogos com a seleção que estava se preparando com a Copa de 66, com aquele timaço do Brasil, e o Brasil vinha do bicampeonato mundial, né? Com a seleção, então Pelé, Garrincha e companhia, né? Então, assim, foi um feito muito importante na história do clube. Aí o Vicente Feola, o Tupi, fez 2 treinos, a seleção fazia treinamentos em cidades, né? Várias cidades do Brasil, e aproveitando que estava aqui perto de Juiz de Fora, né? Eles estavam treinando em Três Rios, depois eles foram para Caxambu. O Tupi fez 2 jogos com a seleção brasileira nessa época. E até foram jogos bem disputados. O time principal da seleção brasileira teve até dificuldade mesmo de jogar contra o Brasil. O placar foi apertado. Então foi assim, como podemos dizer, a cereja ali do bolo desse time do Fantasma do Mineirão. Foi receber esse convite da seleção brasileira e estar disputando esses jogos com a seleção como referência mesmo, principalmente taticamente, né? O futebol que o clube apresentava na época. Um Francinha, entendeu? Pelo Tupi, o Toledo, entendeu? O falecido Hélio, goleiro, entendeu? Uma máquina, o Tupi tinha uma máquina. E, no entanto, perdeu pra gente quando chegou de BH, dessa torneia que ele fez lá, aí veio na partida seguinte do campeonato, perdeu pra gente 2-0. Eurico, né? Eurico, entendeu? É a máquina de time, tu pediu lá. Aí acabou aquele. Acabou
aquela façanha do Tupi, assim, ser fantasma do Mineirão e perdeu pro Baetão. Mas eu poderia citar dessa época que era, eu vou citar até o time todo, vou te dizer o time todo que era Valdir ou Hélio, eram 2 goleiros, né? Manuel, Murilo, Dário e Edi Flores. Mauro, França, João Pires, Vicente e Toledinho. Esse era o time da época, o time que assustava o Brasil inteiro. O Fantasma Mineirão representa o melhor time da história do Tupi, isso sem dúvida, entendeu? O time não tinha ponto fraco. Em todos os setores só tinha craque jogando, entendeu? Do goleiro ao ponto esquerda. Então era um timaço que venceu todos os times de Belo Horizonte e encarou a seleção brasileira. Então, assim, o meu pai tinha muito orgulho, mas muito orgulho de ter feito parte desse time. Eu sempre fui muito curioso, assim, para saber mais sobre as minhas histórias, né? Tanto as histórias da minha cidade, do meu bairro e principalmente da minha família. Sempre fui de perguntar nome, sabe? De ver na foto perguntar o nome, de guardar as fotos e perguntar o que fazia, o que não fazia. Então, eu sempre estou perguntando, assim, para os familiares que sabem mais, né? Para poder me contar. E eu sempre ouvi com muito carinho, né? Com muita valorização dessas histórias. E com Francinha foi um dos exemplos desse, né? Eu estava vendo o álbum de fotos da minha bisavó era uma das últimas fotos. Uma das últimas fotos tinha uma foto dele, só com ele, com a blusa do Flamengo, e depois uma foto dele junto com o time do Flamengo que ele jogou na época. E aí eu fiquei interessado, poxa, um tio-avô, né, que é irmão da minha bisavó, então um tio-avô que jogou futebol, foi jogador e chegou no Flamengo, ainda mais naquela época, era muito difícil disso acontecer, e me interessou muito. A gente sempre costuma valorizar grandes histórias, grandes acontecimentos, acaba que seja inevitável. Mas às vezes a gente esquece de olhar o pequeno, o próximo, sabe? Tipo, olhar a minha família, olhar a sua própria família, a sua própria cidade. E eu, enquanto eu estava fazendo esse documentário, né, tive a grande oportunidade, eu aprendi isso, que todo mundo tem uma história para contar. E às vezes ela é tão bonita, tão grande, quanto várias aí que já são muito conhecidas. A única diferença é que ainda não tinha ninguém para contar, e ninguém para continuar a memória. Então, eu ter feito esse documentário, contando também um pouco sobre a história de alguém que é do meu familiar, foi uma honra imensa. Porque além de eu estar contando, primeiro, né, sobre um time de futebol, que eu gosto muito, né, de futebol, e é um time de futebol de Juiz de Fora, e é um time de futebol de Juiz de Fora que um parente meu fez parte, né, junto com todo mundo, não só jogadores, mas junto com o pessoal da época, os torcedores mesmo, que faziam parte dali, fizeram a história que hoje eu estou tendo a honra de contar, em um documentário. E isso para mim é magnífico, é gigante. Para falar um pouco do zagueiro Murilo, carinhosamente chamado de Murilão do Tupi Futebol Clube. Murilão assumiu a titularidade no time alvinegro, jogando de zagueiro pela direita, marcando sempre na bola. Murilão era um jogador clássico que destruía jogadas dos times adversários com muita lealdade e respeito, até para fazer uma falta e parar a jogada. Murilão tinha classe. E que classe! Era para me jogar no Tupinambás, porque eu sou cria do Morro de São Bernardo, e ali tinha o Campo Leopoldina, perto da estação do trem. A gente batia pelada ali, e dali eles levavam os moleques tudo para o Tupinambás. Onde o Hélio, goleiro, que depois foi jogador do Tupi, levou 4 moleques que engraxavam. Eu era um deles. Aí cheguei lá,
estavam treinando, me deram a roupa do tal do seu Jaime. Aí só que nós ficamos sentados lá, acabou o treino e pronto, nada, não me falaram nada. Aí me chamou outra vez, falei, eu não vou lá porque ir lá para ficar sentado no chão lá olhando os outros treinar. Aí cortei. Mas eu continuava batendo pelada no Leopoldina. Aí um senhor do chefe do trem lá, era Tupi, falou, vou te levar lá para Santa Terezinha. Aí ele me dava o dinheiro para me pegar o bonde, né? Porque tinha bonde. Aí me dava o dinheiro, eu gastava. Para uma média, pão com manteiga. Não é? Aí não ia, mas um dia a minha mãe falou, você vai levar o almoço pro seu pai. Eu fui levar o almoço pro meu pai, e o meu pai tinha um botequim, aqui na Santa Rita de Cássia, aqui. Aí eu morava lá perto, ele me viu e foi lá e começou a me xingar, né? Você é um moleque, você é um tratante. Aí meu pai já veio, sabe como é que é, né? A mão do meu pai é desse tamanho, cara. O que foi? Me explicou, ele já queria me dar um... Falei, não, pode deixar que eu vou. Aí eu fui lá. A pronta era na quinta-feira, né? Aí fiquei lá, me deram, seu Tião me deu uma chuteira grande. Tião massagista. É. Aí eu falei, eu vim aqui para não levar um pescoção mesmo. Era roupeiro do Tião. Aí me puseram lá, acabando. Eu tinha acendido das luzes, nem... É isso mesmo. Entrei, quanto a Jorge Onça, Jorge Ramalho, esses caras assim. Jorge Ramalho jogava demais também. Participei de 2 lances e acabou o treino. Jorge Ramalho também era muito bom. Aí mandou voltar no outro dia, que era o time, os moleques que treinavam. Aí eu fiz assim, um moleque fechou o olho, eu deitei e rolei. Eu fiz assim, fechou o olho. Aí já foram lá em casa, meu pai assinou não sei o que, e até hoje. Desse jeito que eu comecei lá, cara. Inclusive na época que eu jogava no Tupi, eu trabalhava na fábrica de água sanitária, Super Globo. Veio do Rio para aqui também. Aí eu tinha que trabalhar até 5 horas. Exatamente, tá vendo? E sair 5 horas correndo com a bicicleta para pegar um pouco o resto do treino. Às vezes acontecia na Bernardo Mascarenhas, o trem parava lá e tinha que jogar a bicicleta por debaixo do trem e sair depois chegar lá para treinar. Murilão, aquele abraço do amigo e repórter Fernando Luiz Baldiotti, o repórter feliz. E também do Galo Carijó e seu lugar na identidade juiz-forana, projeto de extensão do IF Sudeste Campus Juiz de Fora. Murilão, te amamos. Aquele abraço para você. Deus te proteja, meu amigo. Você é ídolo, cara. Você é ídolo da nação Tupi Futebol Clube. Até a minha maior idade, né, só frequentei o Tupi. Conheci muitos lugares e também eu vi que o Tupi elevou muito o nome da cidade. O Brasil todo conhece o Tupi, ou conhece o futebol daqui através do Tupi. Eu participei de muito tempo. Então sou torcedor nato mesmo até hoje, né, filho? Não tem nem jeito. Um sentimento de muito orgulho, né? Porque o pai, ele nos mostrou tudo, né? O caminho do bem, o caminho a ser seguido e, graças a Deus, o caminho dentro do esporte. Então, é com muita gratidão, eu tenho muita gratidão a isso tudo. Como eu disse, realmente é muito gratificante, né? A gente, de eu ser filho do Moacir Toledo,
grande jogador, grande treinador. Toledo é um exemplo de um homem honesto, um exemplo de um carijó apaixonado. Além dele entender profundamente futebol, ele entendia psicologicamente da pessoa. Então ele não gostava de coisas desonestas, ele sempre entendia, mas também não deixava a pessoa ser boba. A pessoa tem que ser honesta, jogar duro, mas tem que ser, não pode ser bobona, apanhar e ficar quietinho, essas coisas assim. E eu tenho um fato que marcou na minha vida, foi uma vez que o Toledo me chamou a atenção em 8 anos. Infelizmente, eu joguei de manhã em Rio Novo e à tarde nós tínhamos um jogo. E eu não era de pedir para sair. E nesse jogo eu pedi para sair à tarde. E como o Toledo era uma águia, ele logo já se aproximou de mim e perguntou, mas por que você saiu? Eu fui verdadeiro e disse, porque eu joguei de manhã em Rio Novo. E ele disse, você sabe das suas responsabilidades. E você, na verdade, eu poderia ter mentido. Talvez, eu tive uma fisgada na coxa, mas não é o meu perfil, meu conceito, meu jeito de ser na vida. Então tem que ser transparente e verdadeiro. Então, com isso, foi a única vez que o seu Moacir Toledo me chamou a atenção. O profissional que teve do lado do Toledo e que soube aproveitar, ele traz com ele, no caráter dele, na índole dele, no ser dele, algo muito valioso. Que ele era um cara muito bom. Eu tenho lembrança dele, com a esposa dele. É muito forte a lembrança da esposa dele também, que acompanhava o Toledinho, ficava ali na arquibancada, sentadinha ali. E eu vejo que, por muito menos, outros atletas são muito mais idolatrados do que uma pessoa que marcou, como foi o Toledo para nós. O Tupi aceitou, foi a Caxambu, fez esse brilhante amistoso contra a seleção brasileira. E, ao término do jogo, o Pelé, né, eles estavam na cidade, a seleção, enfim, eles retornaram para o hotel. Então, palavras do pai sempre contou isso, né, dessa forma, que aconteceu um alvoroço na porta do hotel, pessoas ali, e de repente eles, poxa, o que está acontecendo aí? Então era o Pelé que estava chegando ali, e ele levou para o pai, ele falou, olha, quem é aquele, até usou o termo, quem é aquele lourinho que tão bem me marcou, que tão bem jogou, né, esse amistoso. E nisso chamaram o pai e ele entregou essa foto histórica, né, deles disputando uma bola nesta partida, né? E o Pelé disse a ele, ó, eu tenho milhares de fotos, fica com essa para você. Então é muito gratificante, né? 159 gols! Chegou o momento! Segura! A vida tem momentos de glória, como o servidor. Abre o alto da memória a história de um grande jogador. O Moacir Toledo, maior artilheiro do Tupi, não tinha menos adversário, nem patrocinador. Jogava com amor a camisa, Toledinho, você é o vencedor. Em 66, o fantasma do Mineirão caiu no time da capital, jogou na seleção. Agora vem Pelé, duas lendas do futebol. Samba vai fazer o gol de placa, alegria e emoção. Samba real, fantasia e a camisa do time do coração. Diga aí. Alô, bateria, e agora? Nós encontramos nos pertences dele, né, quando administrador do estádio, um bilhetezinho, né, manuscrito, né, por ele,
dizendo que realmente, né, entre aspas, né, as pessoas só morrem realmente quando deixam de ser lembradas. Então isso aí marcou muito o momento que nós vimos isso, né? E é o que acontece, um marco, uma coisa que ficou pra gente, né? De uma importância assim, muito significativa para ele, que foi tão homenageado, né, em vida, e de repente a gente encontrar isso daí, porque realmente, né, as pessoas, elas só morrem quando deixam de ser lembradas. Justa, merecida, a homenagem prestada hoje ao saudoso Toledo, com a inauguração de sua estátua no Estádio Municipal Mário Helênio. Toledinho foi um dos maiores jogadores do futebol de Juiz de Fora, craque dentro de campo e fora dele, pois foi um homem exemplar, dedicado aos seus familiares, ao Tupi, que ele também tanto amava, e respeitado por todos os seus amigos e pela população em geral. Homenageando Toledo, Juiz de Fora homenageia todos os jogadores da cidade, os que não estão mais aqui e os que estão em plena atividade. Aliás, Toledo está soprando para mim agora, que vai começar um jogo lá no céu e já vai ser dada a saída. E Pojucan tocando bola para Francinha. Francinha abrindo na esquerda para Toledo. De primeira ele atrasa a bola para Jorge Guimarães, que lança na ponta direita para João Pires. Lançamento como endereço certo. João recua a bola para Eli Flores, que lança, avança. Ele deu um jeitinho e entrou na casa do vizinho. Ah, mas que joguinho gostoso lá no céu. Eli abriu para Toledo. Ele ginga o corpo para lá, para cá, escapa pela meia esquerda, tem dois adversários pela frente, passou por eles, está na entrada da área, o goleiro saiu, Toledo deu por cobertura, a bola vai entrando, é gol! Gol do Tupi! Toledo, jogada de craque, com 2 minutos do primeiro tempo. Toledo levanta o povão lá no céu, até Papai do Céu bate palma. O Toledo é danadinho, foi lá e deixou dele. Agora no placar, Tupi 1, Seleção do Mundo 0. Nova Cidade, Estádio Salles Oliveira, jogão de bola e o torcedor tá querendo mais gol, que é gol de Lequinha, tá 1-1, Tupi Atlético pelo Campeonato Mineiro, vai descendo a equipe do Tupi, bola com o Manuel no meio de campo, olhou para a esquerda, preferiu para Paulinho na direita, passou pelo zagueiro do Atlético, faz o cruzamento, Nequinho, o artilheiro das crianças, faz Tupi 2. Após o destaque conquistado pelo Tupi, o nosso Galo começa a quebrar as barreiras regionais e trilha um caminho de um time de projeção estadual e nacional. Do Tupi, que a gente teve essa oportunidade de jogar no Tupi com o seu Maurício, a gente chamava o presidente do Tupi, Maurício da SEG, uma pessoa na época, um profissional, um empresário muito bem sucedido na época, que dava uma estrutura ao próprio Tupi,
que na época talvez eu não tinha nem no Botafogo. A simplicidade do meu pai era absurda, né? Ele conversava com todo mundo de igual para igual, né? Ele entrava no vestiário e rezava com as pessoas lá. A gente vê isso também hoje com os técnicos e tudo, né? Mas meu pai era presidente, né? Ele não era técnico, né? Então ele entrava lá, cumprimentava todo mundo, né? Ele sempre estava preocupado em saber se as pessoas estavam bem ou não. E se você perguntar a qualquer um veterano, assim como você falou, eles vão dizer isso, que o papai dava muita atenção a esse tipo de coisa, né? E nessa época do São Maurício, ele que era um empresário de nome, conceituado no Brasil inteiro, começou a trazer grandes jogadores para o Tupi Futebol Clube, como J. Maria, o Sidney, Luizão, Valdir, Narese, né? E por aí afora, muitos jogadores, né? O Evaldo, o Nequinha, que era daqui. Nós fizemos uma parceria com o Esporte Clube de Juiz de Fora. Eu levei o Deca, recentemente falecido, o Zebu, o Edinho jogou com a gente, né? E foi assim um período muito gratificante. Zé Maurício, goleiro, Teófilo, né? Júnior Maravilha, Ricardo Estrade. Então, às vezes eu posso até esquecer. O Manuel, né, que irmão do Mário, que era uma pessoa maravilhosa. O setor do meio campo e a lateral, o Evaldo, né, apelidado de Tanajura pelo Silva Júnior. Muitos laterais que hoje estão jogando aí chegam aos pés do Evaldo, né? Tinha o Paulo Roberto também, tinha o Simão. Quer dizer, graças a Deus foi um período muito grande, muita renovação, muitos jogadores vindo, Jorge Luiz, por exemplo, né? E outras feras que passaram pelo Tupi Futebol Clube. Foi gratificante. Walter Correia de Souza, que também foi um grande dirigente do Tupi, né? Que fez um trabalho muito sério e também manteve o Tupi num patamar muito bom no futebol mineiro. Então, assim, com certeza o Ricardo Estrade é um nome marcante, inesquecível na história do Tupi. Meu pai nos deixou um legado sobre como ser uma pessoa de Deus. Meu pai foi um grande homem de Deus e nos ensinou, nos moldou como ser pessoas de Deus, como ter o caráter de Deus. Sou esposa do Ricardo Salvador Estrade Delgado, ex-jogador do Tupi, né, conhecido como o Gringo. É difícil falar. Eu creio que imenso o amor dele pelo Tupi, porque ele brigava pelo Tupi, na verdade, né? Mesmo longe, depois dos campos, ele sempre estava dentro do contexto. Qualquer coisa relacionada ao Tupi, ele se colocava ali para brigar, para lutar pelos direitos dos jogadores, pelo clube em si. Nós conseguimos, em 85 e 87, né? Fomos bicampeão no interior. Foi uma época de ouro do Tupi. Eu acho que sensacional. Só tínhamos jogadores bons. Foram 4 times que eu joguei, maravilhosos, e conseguimos alcançar esse bicampeonato do interior. E só não alcançamos mais porque as finais todas eram dentro do Mineirão. Então ficava difícil. Uma por causa da arbitragem, que era rigorosamente Serra Atlético e Cruzeiro. Olha, jogar no Salles de Oliveira, no campo do Tupi, lá no campo do Esporte, pra gente que a gente já conhecia o campo, entende? Porque os alambrados ficam perto do campo, ficam quase junto no campo. Então você já tinha uma dimensão aonde você ia poder jogar a bola. E o nosso time era muito forte aqui. Nosso time era forte demais. Era brincadeira. Jogar aqui, todo dia, Cruzeiro, Atlético, por exemplo. Eu nunca perdi para o Atlético Mineiro aqui dentro de Juiz de Fora. Entende? Eles já vinham aqui com medo da gente. Porque, além disso, nosso time era muito bom. E agora, quando a gente ia para o Mineirão, eles tinham uma coisa. Além da grama ser muito alta, eles molhavam o campo. Então, você com 20, 30 minutos de jogo já estava dando sinais de cansaço aí quando eles aproveitavam. E também os juízes, né?
Teve momentos, por exemplo, em que às vezes estava eu, Formiga, Nequinha, em que às vezes a gente perdia gol e o Reinaldo, jogando contra Reinaldo, Nelinho e Éder, por aí. Então teve momentos que o Formiga saiu na cara do João Leite. Aí bateu direito, aí o João Leite abafou. Reinaldo passou pro meu lado e falou assim, fala pro seu pontinha que não é bater, ele tem que chapar por cima, ele tem que dar o toque, o goleiro só sai no chão. Então foi um momento maravilhoso que a gente vai aprendendo e os caras compartilhando com a gente o momento. O segundo gol que eu quero falar, todo mundo conhece, foi do Atlético Mineiro, em cima da zaga da seleção brasileira, que era Luizinho Batista, era a zaga, eu subi no meio dos dois e cravei de cabeça um 2-2 aqui dentro de Santa Terezinha, que quando eu fiz o gol invadiu todo mundo. Aí a torcida invadiu, ninguém aguentou, eu não sabia se eu pulava por fora do alambrado. Esse gol também ficou na nossa memória, na minha também. Eu não tenho nem fôlego, eu saí de uma Covid no final do ano, não tenho nem fôlego para narrar jogo, mas... Não, eu posso brincar, por exemplo, assim, vai descendo o Tupi, bola com Magalhães, entregando agora para a linha de ataque, quem recebeu foi Sidney, passou pelo primeiro marcador, passou pelo segundo, entregou para Dil, atirou o gol. Primeiro é importante contar para vocês que Juiz de Fora teve algumas tentativas de ter um estádio. E o Tarcísio Delgado era o prefeito, quando ele passou ali por uma estrada de chão que tinha ali, que é exatamente o acesso que dá ao estádio municipal, e quando ele olhou aquele terreno no sistema de ferradura, ele falou com o motorista dele assim, olha o estádio municipal aqui. Eu concordo com você e acho que tem a ver sim. Acho que o estádio esvaziou um pouco esse movimento que havia aqui dentro da cidade para o esporte, o Tupi e os outros times que acabaram fracassando. Acontece que eu não conheço no mundo uma cidade que não quer construir seu estádio. No mundo, olha bem, toda cidade do tamanho de Juiz de Fora quer ter o seu estádio, como quer ser o seu ginásio. O ginásio que está lá há 8 anos e não sai. Nós fizemos o estádio em 1 ano e meio, mas precisávamos fazer. Era importante para a cidade, apesar de levar essa característica de fazer disso. Perdeu um pouco aquela boa animosidade que havia entre os times daqui da cidade e até de Barbacena, de Santos Dumont, de todo lugar. Estreia, o Sport ganhar de 2-0 é inesquecível. Nossa, mas é assim. E eu narrando, que eu estava na época eu trabalhava na TV Globo. Eu narrei esse jogo e narrei o jogo do Flamengo com o Argentino Júnior, que foi o jogo principal da rodada. E o Tupi tinha um amistoso em Cabo Frio e mandou o time principal para lá e jogou com o time reserva contra o Sport e dizia, a semana inteira falou que ia ganhar fácil do Sport com o time reserva. E aí deu ruim, né? E aí toda vez que eu vou no estádio, eu não deixo de ver lá a placa, no dia tal, na inauguração do estádio municipal, o Sport venceu o Tupi por 2-0, gols de Mamão e Guto, não, Mamão e Ronaldo, e aí vem o nome da escalação do time e da diretoria também. Porque o Tupi, quando na inauguração do estádio, nós estávamos no Brasileiro, portanto o time titular do Tupi, comigo, com a Dil, com o Sidney, com todo mundo, nós fomos jogar em Cabo Frio, contra Cabo Friense, pelo Campeonato Brasileiro. Foi na inauguração que o Tupi perdeu para o Sport de 2-1, mas estava sem titular, foi o time reserva do Tupi. É a decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. É a chance do Tupi de Juiz de Fora passar para a Série C. Inédito para o futebol de Juiz de Fora. Estádio do Arruda, no Recife, recebendo um grande público. E o Tupi não está com medo, porque a pressão do Santa Cruz é grande. Olha Ratinho dominando a bola para o Tupi, agora soltando para Vitinho. Vitinho para Luciano. Luciano abriu a jogada para Ademilson. Pela direita, rolou na meia direita para Alain. Paulo Roberto vem no combate. Alain tentou passar, passou, invadiu a área. Olha a chance aí, chutou, gol! Gol!
é do Tupi no Arrudão. Alain bateu de canhota, a bola foi rasteirinha para o fundo do barbante. Alain calou o Arrudão. A gente não pensava, por exemplo, a gente tinha uma vaga, né, um pensamento, eu estou falando assim, como jogador. Pensamento de jogador é sempre chegar, fazer um bom trabalho, né, e ser campeão. Mas pelo elenco que a gente tinha e da maneira que foi formado, né, no papel, vamos dizer assim, não era um time para chegar. Não era um time para chegar, né? Poderia até assim subir, conseguir o acesso, mas para ser campeão não. E quando a gente conseguimos acesso contra o Anapolina, acho que foi a Anapolina mesmo. Falei, agora é hora de brincar cada vez mais, vamos jogar. Aí pegamos o Santa Cruz, conseguimos vencer em Juiz de Fora de 1-0, e quando chegou lá no Arruda foi só administrar, né? Mas só que o time estava tão encaixado, tão bem concentrado, a gente conseguiu fazer mais 2 gols lá e trazer o caneco para Juiz de Fora. Nós temos um baterista, que é o Marco Aurélio Silva Barros, que ele não é tupi inchado, ele é tupi dentro dele. Então, tanto é que ele foi diretor e tal. E ele sempre passou isso, e eu sempre achei muito bonito, eu particularmente, porque é aquela vocação da comunidade. É o cara de Juiz de Fora que gosta do time de Juiz de Fora, e que o time de Juiz de Fora, que é o Tupi, que leva a história de gerações de pessoas. E essa história bonita do avô, do pai, do cara que jogava lá e faz questão até hoje. Meu pai jogava no Tupi, meu avô jogava no Tupi. Então isso é um vínculo extremamente forte, porque é história. E essa história é que inspira as pessoas e que vai inspirar as descendências desses jogadores. E que estão imortalizados, independente de ser o campeão, mas dele participar. Só isso já cria uma mortalidade. Bom dia, meu nome é Simval Santos da Paixão, sou natural de Juiz de Fora, sou ex-jogador do Tupi. Aliás, só em Tupi, eu tenho uma gratidão enorme, que tudo que eu consegui na minha vida, a minha base foi o Tupi. Hoje eu sou advogado, eu milito na área, fui jogador, joguei no Tupi, eu joguei no Esportivo Ferroviário, joguei no Atlético Mineiro, joguei no Madureira, no Itabuna. Eu tive uma passagem muito rápida do CSA de Alagoas, mas tudo, a origem, o meu alicerce foi aqui em Juiz de Fora. Foi muito bom, e hoje também, a gente aqui, relembrando aqui aos tempos, todos os sábados agora, a gente encontra, né, com os amigos que jogaram na época, e volto a te falar, né, eu vou repetir o que eu disse, eu devo muito ao futebol, principalmente ao Tupi. Até aquela música do Roberto Carlos, né, é muito grande meu amor pelo Tupi, muito grande. Meu nome é Paulo Roberto, eu sou mais conhecido como Colégio Bangu, que é apelido da Bora. O Danilo
Tive o prazer de jogar com ele no Tupi. É um rapaz, foi um rapaz muito bacana. A gente tinha uma amizade fora e dentro do gramado também. Nós éramos amigos particulares. Apesar do Tupi, naquela época, todo mundo era amigo de todo mundo. Não tinha diferença, não. Todo mundo era amigo do outro. A gente saía para encontrar, tomar uma cervejinha, alguma coisa. O dali não bebia, mas o resto dos meninos lá, tudo a gente tomava uma cervejinha junto. Nós éramos muito amigos. No Tupi eu joguei desde 66. Inclusive naquele time lá, o gigante lá do Mineirão era o reserva do Moreiro. Era um dos melhores back de Minas. Moreiro não é de Juiz de Fora, Moreiro era o melhor back de Minas Gerais. Então não tinha jeito de eu entrar. Ficava no banco, mas o maior prazer, né? Um orgulho ficar na reserva do melhor back. O que o Tupi significa para mim? Em termos de tudo. Entendeu? Na minha vida, ele tem 80% de participação. Porque através dele eu estudei, através dele eu fui trabalhar em banco que o Tupi arrumou para mim. Entendeu? Hoje eu sou uma pessoa aposentada, trabalhei em banco aposentado graças ao Tupi que colocou dentro do banco, me deu uma condição. Entendeu? Então, o que eu posso dizer para você é isso aí. Eu tenho uma consideração pelo Tupi. Fico triste com a posição que ele está hoje. Mas é um clube que eu nunca vou esquecer pelo que ele fez por mim. Eu agradeço a mensagem do Tupi, agradeço que o Tupi volte ao cenário que ele é, certo? E vocês estão aqui trabalhando, eu sou muito passeado, eu venho muito aqui, me assistir, aqui, eu fico triste, eu começo a chegar lá nos meus olhos, é aqui que eu me fiz, é aqui que eu me criei, e aqui eu saio com o nome de Fora, até hoje tem meu nome de Fora. Gravado nos nomes do meu pai, ele me deixou, me ensinou. Eu acho que falar de Tupi e Nagela é falar de Tupi. Tupi pra mim, cara, é tudo no meio do esporte. Tupi foi o clube que abriu as portas, o Tupi foi o clube que me ensinou como a gerir um clube de futebol. O Tupi pra mim é uma representatividade pro meu filho, que também é atleta. O Tupi no esporte é tudo para mim. Eu tenho um grande amor por essa entidade. Essa entidade ela tem um peso enorme fora de Juiz de Fora. As pessoas às vezes não têm essa ideia. Então, assim, no meio esportivo, né? Hoje eu tenho o Vila Real na minha vida, mas o meu coração também é Tupi porque ele me proporcionou grandes feitos, né, no esporte, grandes títulos e o fundamental, o respeito de todos de Juiz de Fora. Tem vários. Tem a Angela Maria, né? Que foi um ícone também aqui em Juiz de Fora, nos jogos. Tanto os adversários, até os adversários gostavam da Angela Maria, porque ela colocava mesmo um terror no campo, no estádio, ele fazia as músicazinhas dele. Então ele é um ícone. Tinha o João Zé Grande também, que era do Tupi também, que era um ícone também. Tinha o João do esporte, que também é um fanático do esporte doente. Estava nos treinos, estava nos jogos, também estava lá. Esse Zé Augusto, ele foi meu vizinho, morava no Maria Honório ali. Ele me viu crescer. Ele também foi um ícone também do futebol. Ele ficava sozinho atrás do estádio com a bandeira, sempre torcendo para todos os clubes, né, de fora. Ele não era Tupi, ele era Juiz de Fora. Ele também é um ícone também, Augusto, muito, muito bem lembrado. Então são pessoas que marcaram no futebol de Juiz de Fora como torcedores diferenciados, né, que a gente pode dizer assim. Pessoas que dedicaram ao futebol a torcer, a fazer com que o futebol criasse um pouco mais de fanatismo, né? Por isso vamos nós aqui, continuando a nossa viagem. Eu e o meu companheiro, acreditando num futuro pro Tupi. Não é, meu companheiro? Isso. Aqui se fala com a alma. Rodovia Castelo Branco, retornando depois de 30 dias difíceis.
Aqui, esse é o meu clube. E esse sou eu, se é que vai aparecer. Mas estamos aí, graças a Deus, recuperados, mas vou cuidar da minha saúde agora. Dar a minha contribuição para o Tupi e sossegar o facho. Eu não sei, eu sei que você vai escolher, foi isso que eu falei. Quando eu gosto das coisas, ninguém precisa mandar. Eu gosto sempre. Aqui tinha esporte, tinha Tupi, não mais. Depois um dia, torcer para outros também. Eu gostei de Tupi quando não for. Ninguém manda. Ninguém manda torcer para ninguém. Quando eu quero uma coisa, eu quero. Eu quero. Não dou favor de ninguém. Só do meu coração que manda. Eu sou criado lá dentro. Todo mundo fala comigo. Por que você anda a camisa do Tupi? Por que você só anda tudo de Tupi? Ô Léo Lima, eu não te conheço. O Daniel, da tribo Carijó, que te conhece. O Danielzinho, que comanda a tribo. E eu tô na tribo. Eu sou Marquinhos Sadam. Você sabe quem é o Sadam. Você tem tudo Tupi, cara. O seu pai, Eurico, eu vi jogar bola, eu tinha 12 anos de idade. Você tem tudo Tupi, cara. Eu bato palmo pra você. Eu bato palmo quando você sai na TV. Eu te adoro, cara. Eu queria te conhecer um dia. Olha, a história do clube em si é muito grande. O Tupi tem uma marca muito grande, né? Eu falo o escudo, a camisa, o nome Tupi Futebol Clube é muito grande. Eu acho que assim, em questões, se você for falar em questões patrimoniais, a gente está caminhando, eu não sei, né? Para a diminuição desse patrimônio físico, né? Mas com certeza o patrimônio emocional, emotivo, de história, o clube tem muita coisa. Eu não sei assim, como que o clube vai administrativamente vai conseguir suportar essas novas gestões, essas gestões que passaram pelo clube, né? Mas o legado, assim, eu falo que é infinito. O que o clube já viveu, não tem como apagar. Essa história não tem como apagar. O que a gente tem que tentar manter viva tentar contar essa história para que outras, principalmente as gerações futuras, fiquem conhecendo. Porque às vezes as pessoas acham que o clube está numa situação que está hoje, que o clube sempre foi assim. E não é verdade. O clube tem uma importância muito grande, eu falo esportivamente, na parte social, cultural, econômica da cidade, muito grande. Então, assim, a relevância mesmo, o legado que ele tem é enorme para a cidade. Não só para a torcida do Tupi, mas para a população de Juiz de Fora toda. Que a marca é muito forte. Ela é muito associada com a cidade, né? Então, assim, a relevância e o legado dele é difícil até mensurar isso. O legado que deixa. O legado dele é enorme. Falta um pouquinho mais de investimento e carinho com essa marca, com o clube em si. Eu acho que ele ainda tem muito para dar e a contribuir para o torcedor, para os associados e para a cidade de Juiz de Fora. O Tupi ainda tem muita coisa para viver ainda, né? Cara, eu peguei o violão e fiz a música do Tupi, um rock, que era Tupi Rumo à Vitória. Que era aquela letra de Tupi, o nosso time vai ser campeão, Tupi, o Carijó do nosso coração. E a letra é assim: o nosso alvinegro é a pura união dentro do gramado que manda a emoção e não adianta querer intimidar, porque o Tupi veio para ganhar, entendeu? Então essa era que eu achava que tinha que ser a força. E foi legal porque eu voltei e toquei. Quando eu toquei foi recém. O Carijó do nosso coração, o nosso alvinegro é pura união dentro do gramado, o que manda é emoção. E não adianta querer intimidar, porque o Tupi veio agora pra ganhar. Tupi. Pessoal, em primeiro lugar, assim, em nome da turma aqui,
me deram essa incumbência, essa honra de estar aqui em nome deles, né? Primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Assim, quem me conhece, que sabe o prazer que é estar aqui em Santa Terezinha, falar do Tupi, para mim é uma honra muito grande, um prazer muito grande. Aí em nome aqui da equipe e do Instituto também do IF Sudeste, que a gente está com o projeto lá de resgatar a memória, não só do futebol de fora, mas principalmente do Tupi. E a gente sabe que essa marca, esse escudo aí, é muito importante, muito forte, muito representativo para a nossa cidade. Infelizmente, todo mundo sabe a situação que o time está hoje, né? Mas assim, aí a gente tem um projeto de resgate dessa memória, porque com certeza vocês aqui contribuíram muito, até para a formação da própria cidade. Acho que a cidade de fora deve muito ao Tupi. Então, em nome também do Instituto aqui, a gente queria homenagear vocês, presentear vocês com essa placa. Não só, acho que principalmente para o torcedor do Tupi, mas para a cidade, né? Então é uma honra muito grande estar disputando essa manhã com vocês. Obrigado, valeu. Então, mais uma vez eu vou digo para vocês, muito obrigado por essa homenagem que vocês estão fazendo para a gente aqui. E sabe que fazendo para a gente, vocês estão fazendo para o Tupi. Muito obrigado. Queridos carijós, a memória deste centenário clube nunca será apagada. Obrigado aos veteranos do Tupi que até hoje honram essa importante agremiação. Equipe do projeto de extensão do IF Sudeste, Campos Juiz de Fora. Muito bom. Na terra ou no céu, entram em campo os artistas do espetáculo. Eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinho, só quero choro de flauta, de violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela